A Ele a Glória, podcast produzido e apresentado por Dulce Maria, exclusivo, Central Podcasts, Rádio Evangelizar. Olá, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Estamos iniciando mais um podcast, A Ele a Glória. E eu sou Dulce Maria e te convido a você ficar comigo nesse tempo que vamos conhecer uma pessoa muito, muito querida, uma pessoa que eu também estou aprendendo a amar ela e admirá-la como pessoa. Ela se chama Kátia. Ela vai se apresentar depois, vai contar um pouco a vida dela pra gente, uma grande profissional, mãe de família, uma pessoa que Deus me deu um presente, né, de Deus nesse tempo. E convidei-a para você também poder conhecê-la melhor, saber quem é ela e, com certeza, vamos trazer a Kátia mais vezes aqui para ela também falar de alguns temas que, desde já, te convido a você interagir com a gente através do Spotify. Nós estamos no Spotify, mas também estamos no YouTube da Rádio Evangelizar, né? Diretamente da Central Podcast. Convido a você também a entrar em outros podcasts, porque nós temos uma grade grande e de vários outros podcasts que você com certeza vai gostar dentro da Central Podcast. O meu é a Ele a Glória, né? E também tenho vários convidados para você poder também entrar e dar uma olhadinha com vários temas, testemunhos de vida. É um programa, podemos dizer assim, para você compartilhar também com um amigo e, o principal, você se identificar com a pessoa que a gente convida para estar com a gente aqui. Desde já, eu te acolho com muito carinho. A paz de Jesus esteja contigo, Kátia. A paz de Jesus, o amor de Maria esteja contigo também. E hoje é um dia especial, né? Isso é um dia especial, a Ele a Glória. A né? Ele a Glória por tudo, já né? Podemos começar assim, né? Sim, com certeza. A Ele a Glória, todos os momentos, Catinha, né? quero que você fique bem à vontade. Tá. A gente quer conhecer um pouco mais você, lógico. Depois você vai dizer no que você trabalha e que as pessoas também podem te encontrar aí nas tuas redes sociais, no teu consultório, né? Aí já estou entregando também. a Kátia, né? Mas quem é Kátia? Filha de quem? Nasceu aonde? Vamos lá. Vamos lá. É tudo teu agora. Então, assim, né? Eu sou a filha do meio, de Lourival Gabriel da Silva, Eli Aparecida Rosa da Silva, né? E assim, eu sempre fui uma menina muito sonhadora e muito próxima de Deus. Então, onde minha mãe ia, eu estava lá. Então, acho que assim, que eu já nasci com esse desejo de sempre estar perto de Deus. É lindo. E eu sou casada, né? Sim. Tenho 40 anos, tenho 3 filhos. Eu tenho um filho no céu, que se chama João. Tenho o Davi Gabriel, de 10 anos, a Maria Gabriele, de 7 anos. Casada com Alexandre Golombi, né? Estamos juntos aí há 20 E anos. tá te assistindo agora. Graças a Deus, é isso mesmo. Chega um pouquinho mais perto aqui do microfone. É a renovação da minha vida todos os dias, né? Eu acho que a família é isso, é sempre esse começo, onde a gente pode escrever uma nova história, Legal. Fazer diferente, se curar. Tem uma frase que eu gosto muito, sabe, Dulce, que eu falo assim, se é na família que nós adoecemos, também é na família onde nós vamos encontrar a nossa cura. Com certeza, não tenho dúvida disso. Não tem outro lugar, né? Catinha, você nasceu aqui em Curitiba? Nasci em Curitiba, sou curitibana. Ai. Desde sempre. Curitibinha, como se diz Sou aqui. curitibinha, sou curitibinha. Que bênção de Deus. Eu morei um tempo no interior, Sim. mas voltei para Curitiba. Certo. Né? Então, desde então, construo a minha vida aqui, né? Uma vida normal, né? Uma vida normal. Como toda mulher, eu falo. Quando tu fala sonhadora, o que vinha nesse sonho da Kátia? Sonho de tantas coisas? Sonho de, né? Sim. Para mim, sempre o modelo de família de Nazaré foi muito forte. Então, eu sempre falava assim, meu maior sonho era ter uma família, igual Jesus, Maria e José. Sim. E desde pequena eu falava assim, eu quero ser uma filha como Jesus. Sim. Para os meus pais. Certo. Então, eu sempre, assim, tentei seguir os passos dele, né? Mesmo a gente errando, mesmo a nossa humanidade,
mas eu sempre tinha esse olhar. No teu dia a dia, nas tuas coisas? Sempre, Sim. sempre. Eu sempre fui aquela criança mais quieta, aquela criança que gostava de pensar nas atitudes. Eu sempre, assim, não ia muito, não era Maria vai com as outras. É interessante. Né? Eu falo assim, né, que o meu próprio nascimento já foi uma vitória. Conta né? um pouquinho pra gente. Vou contar para vocês. Quando eu estava minha mãe, né, estava de 8 meses. Naquela época não tinha máquina de lavar roupa, né, Dulce? Sim. Era no tanquinho. Era no tanquinho lá, mesmo. Né? E aí... Era a nossa academia. E aí a minha mãe, como tinha minha irmã, guardou um enxoval dela. Com 8 meses, vou lavar um enxoval para me preparar, né? Porque a partir de 8 meses a gente sabe que tem risco. E minha mãe disse que foi se abaixar para pegar aquela bacia com as roupas, né? E ali ela ficou agachada. Ela não conseguiu se erguer mais. Não conseguiu. E naquela época também não tinha celular, né? E a minha irmã tinha 4 aninhos. Nossa. Não tinha telefone, né? E aí minha mãe conta que ela começou a gritar. Porque assim, ela falou, e agora? Quem que vai vir me ajudar aqui? Sim. E ela não conseguia se mexer, né? Ela percebeu que eu me mexi dentro do ventre, eu virei, né? E dor, né? E ela começou a gritar pela minha irmã de 4 anos. Mas imagina, né? Nossa, pequenininha. Pequenininha de tudo. E aí, ali ela começou a rezar, pedir a Deus que mandasse alguém para socorrê-la. E realmente Deus enviou o meu padrinho, que é falecido hoje, mas era policial, estava passando por lá, resolveu... eu falo assim, é Deus, né? Sim. É Deus que chamou, né? É um anjo, né? Com certeza. E ali ele pegou a minha mãe, correu para o hospital, né? Sim. Quando eu cheguei no hospital, eu estava com o cordão enrolado no pescoço. Sim. Né? A minha mãe fez cesárea de emergência. Então, no meu nascimento, eu já posso falar, a ele é a glória. A ele é a glória. Já foi um milagre para dizer. Já foi um milagre. Os propósitos de Deus, né, pra gente. Isso. Então, assim, ali a minha vida, Deus já cuidou. Houve uma manifestação de uma intervenção mesmo aí, forte Divina. de Deus, né? Divina. Sim, muito forte. Porque se a gente... hoje é diferente. Hoje a gente anda com o celular no bolso. Sim. Né? Olha, vem aqui e tal. Isso. Mas aquilo foi na fé da sua mãe, né? Foi na fé da minha mãe. Foi na fé, assim, ela fala que ela gritava, assim, por socorro, mas, né, era terrenos grandes naquela época, era distante uma casa da outra. Sim, sim. Hoje não, hoje mudou, né, a estrutura da cidade mudou, mas naquela época não, né. Então, ali já foi um grande milagre. Então, o meu nascimento, eu já considero um milagre. Podemos dizer assim, o primeiro grito de fé foi da sua mãe. Sim. Minha mãe sempre foi uma mulher muito de fé, sabe, Dulce? Assim, muito ligada Daí a você Deus. vem, né, minha querida? Daí você vem, essa grande mulher de fé que você é. Há uma linda trajetória, a gente vê isso. Houve momentos difíceis também, Kátia, em toda essa caminhada de fé sua? Com certeza. Na verdade, assim, né, Dulce? A gente caminhar com Deus não significa ter vida perfeita. Sim. Né? Eu gosto muito do tema a gente ter uma vida plena. O que é ter uma vida plena? É ter uma vida reta. Então, eu sempre tive isso, sabe? Sim. De ter objetivo. Sim. Então, assim, aonde a Kátia quer ir? Aonde a Kátia... Quando eu falo de sonhos, é isso. Certo. É você, né, usar a sua imaginação. Como que eu vou me construir? Sim. Né? O que eu vou ser? Eu tinha isso muito forte, muito pequena dentro de mim, sabe? Não tinha conhecimentos, né? Mas eu já tinha esse desejo muito forte. E, de fato, isso foi te impulsionando, né? Quando Exato. há um desejo, veja a importância da pessoa ter esse desejo também, né? Porque tem pessoas que não têm esse norte, E isso já foi um impulso para buscar aquele algo a mais que você... Exato. Aquela coisa boa, de fato, né? Boa. Porque você via que era um sentimento bom. Era um sentimento bom, né? Assim, eu falava assim, eu quero estudar, eu quero me formar, né? Sim. Eu quero encontrar um José, tanto que eu rezei para São José. Olha eu só. brinco assim, né? Muitos Você rezam incomodou para São José também? Santo Antônio, mas eu incomodei São José, né? Tá certo. Porque a minha estrutura, assim, o meu modelo... Sim, era de Sagrada Família. Era de Sagrada Família, né? Então, eu falo assim que o meu José chegou, né? Era o José que você esperava? Olha aí, eu estava entregando já o José. Olha só, né? Você sabe que, assim, eu acho que quando a gente tem um relacionamento longo, é normal, muitas vezes, a gente entrar em conflitos, a gente ter dúvidas, né? E se construir também, afinal de contas, né?
sim, eu e ele, a gente fala assim, a gente está sempre se construindo, né? Certo. Mas teve um período, assim, que eu olhei, a gente brigou uma vez, ele saiu de casa brabo, né? Aquelas coisas de casal. Mas aí eu cheguei na frente de São José e falei assim, né? São José, você errou comigo? Não foi bem assim que eu te falei. Isso! Acho que faltou alguns detalhes e tal. Mas eu ouvi muito São José falar para mim assim, você quer um José, mas e você, tem sido Maria? Ai. Então, ali não precisou mais nada, né, Dulce? Sim, sim. Ali eu falei assim, o quanto eu estou semelhante a Nossa Senhora para eu exigir do meu esposo um José. Que lindo isso, né? Que lindo. E ali, quando eu tive essa conversa com São José, Sim. e nesse dia aconteceu algo muito lindo. Porque enquanto eu estava ali conversando com São José, e esse desejo de Nossa Senhora começou a florar cada vez mais dentro de mim, Sim. que ela era o modelo com o qual eu poderia seguir, né? Sim. Porque minha mãe já havia falecido ali, então, vamos dizer, meu primeiro modelo de mulher, de mãe, era minha mãe. Sim. Ela faleceu, mas a gente precisa de referências, né? Sim. E ali eu tive essa conexão com Nossa Senhora, sabe? Sim. Eu falei, tem muita coisa que eu preciso mudar como mulher. Ai. Mas que linda essa percepção, né? Lindo. E no mesmo dia, olha só como Porque querer anjo, exigir, às vezes, de né? É. Sem olhar primeiramente naquilo que falta pra gente, né? E eu acho que é isso que aconteceu também contigo. Veja que interessante isso, você que está nos assistindo, né? Você que nos acompanha. Às vezes a gente, bem como mulher, exige muito do outro. Sim. Porque bem-vindo Sim. ao nosso mundo, viu, gente? O mundo feminino não é um mundo fácil. Mas, a partir dessa percepção, que também é um dom que Deus dá à mulher. Porque acho que ela tem um pouco mais de sensibilidade, com certeza, assim, né? Com certeza. Será que, de repente, se eu exijo um José... José teve as atitudes dele que teve, porque teve Maria também. Com certeza. E porque se deixou ser visitado pelo Espírito Santo, né? Se a gente for pensar nessa estrutura, né? de fé, né? De fé, né? E meu marido voltou para casa naquele dia, falando que ele sentiu alguém sentado ao lado dele. Então, ali, né? Não só eu tive a visita, sim, mas ele também foi visitado. Foi visitado, né? Então, ali a gente muda, né? Eu e ele, a gente muda. Então, vamos tentar de novo, vamos conversar. E vamos de novo. Né? Olha que nossa conversa está indo por um caminho interessante. Pois é. Veja, por isso que eu falei, vamos deixar o Espírito Santo, ele que... E eu acho que é interessante agora olhar um pouquinho na tua realidade, Kátia, pessoas que... Como é importante o diálogo, como é importante ou parar um pouquinho, pensar dentro de um relacionamento. O que você falaria, por exemplo, dentro da tua história mesmo, daquilo que você viveu com o seu marido? Olha, você sabe, Dulce, que quando a gente foi para casar, a gente faz preparação, né? Sim. E esses dias Deus me lembrou desse dia que eu fui na casa de uma amiga, que eu tenho contato com ela até hoje, que eu assisti um filminho lá, que onde, né, o casal tá ali e se começa a construir o tijolinho, o muro, né, entre o casal. E naquele dia, eu lá com os meus 21 anos, né, 21, 22, eu falei assim, tá fácil. Tá fácil. É só eu não deixar construir o muro do tijolinhos. Olha que, sim, né? Eu lembro dessa. Você lembra? Eu acho que dinâmica. Todo mundo lembra, né, desse filminho. Desse filminho. Bem antigo, mas... Mas na minha inocência, a gente acha que casa com uma receita de bolo, né? Sim. Só que no dia a dia são muitas situações que vão acontecendo. Os temperos vão mudando na receita. Mas vão mudando. Você vai mudando, sim. O seu parceiro vai mudando. O que você gostava com 20, você já não vai gostar mais com 30. Quando chegam os filhos, muda muito o relacionamento, né? Aí vieram os dois. Vieram. Assim, na verdade, primeiro eu engravidei do João. Perdi. Sim, tá. E ali, assim, como mulher, assim, eu me senti muito... eu acho que é o sentimento da mulher, a gente se sente incapaz. Foi difícil esse momento, Foi. Porque, assim, é como algo morre dentro de você junto. Quando você perde um filho na barriga, né? Algo morre junto. Porque é uma vida dentro de você. Entendi. E aí houve uma morte. Entendi. Né? Então, algo acontece ali. Você tinha quantos meses? Né? Eu tinha 5 meses. Tudo formadinho já, né? Exatamente. Então, para mim, foi muito difícil. Sim. Assim, foi um período longo para eu conseguir me recuperar, né? Aí a ajuda dele também foi fundamental, Kátia? Sempre.
Assim, eu acho que o companheirismo é o que sustenta, Sim, sim. né? Amor é decisão, né, Dulce? É decisão. Então, todos os dias Na você... alegria, na tristeza, na Decisão. saúde e na doença. Decisão. É um sempre virar o olhar para o outro, né? E ali, ele me acolhia, né? As minhas lágrimas, e a gente foi conversando, né? Eu fiquei com muito medo de ter filhos. Eu acho que eu e ele, na verdade, mas muito mais eu, assim. Sim. Quando eu engravidei do Davi, eu brinco. Olha o que mulher faz, né? Eu fiz 4 pré-natais. Pra que tudo isso, né? Mas eu fiz, porque eu tava com muito medo, né? Então, eu fiz no posto, eu fiz no particular, eu fiz no convento do meu marido. Todo mês? Todo mês. Então, cada semana eu ia no médico. Ah, cada semana, entendi. Porque como eu fiz 4 pré-natais, Sim. então, assim, né? Coitadinho do Davi, né? Tava eu lá. Mas, assim, foi a maneira que eu encontrei de proteger, de me sentir segura. O zelo também pela... né? E eu passei muito mal na gravidez dele. Eu acho que já era o medo mesmo, né? Sim, porque quando a gente tem um trauma ali, aquilo ali fica te bloqueando. Aquilo fica mexendo com você, né? Sim. E eu vomitava, nossa... E ali, mas conseguimos chegar. Superamos. Davi chegou. Veio o Davi, meu guerreiro. Veio bem tudo certinho com ele? Perfeito, maravilhoso. Olha que bênção. Né? Eu brinco assim, quando nasceu o Davi, nasceu uma mãe. Olha que lindo, gente, isso. Mas aquela unidade da família, isso que importa, né, Kátia? Isso que eu quero que você passe um pouquinho também para eles. Nunca, né? Você vê que não é uma coisa fácil e perfeita, né, a vida dela. Mas também é uma vida de superação. Você superou isso, né? Com certeza. Mesmo com as dificuldades do seu marido. E olha que quando eu ganhei o Davi, eu entrei em depressão pós-parto. Então, eu brinco assim, o Davi chorava de um lado e eu chorava do outro, né? Então, assim, eu também foi um momento de superação para mim ali. Sim. Porque, assim, eu tinha um medo muito grande de não dar conta do Davi. Sabe? Sim. E eu falo para as mães, para as mulheres, não se culparem, né? Simplesmente deixar. Porque aos pouquinhos você vai aprendendo a cuidar do seu filho, você vai conhecendo ele, né? A ajuda do seu cônjuge, como é fundamental isso. Ele foi isso. muito parceiro, Ali, sabe? Assim, a gente trocava as noites, né? Sim. Então, uma noite de cada, olha sabe? Que lindo isso. Então, tudo que eu pedi ali... Porque não é uma missão só sua, né, Kátia? Não é uma coisa... Não. Entendeu? Aí somos dois, o certo seria isso. Quantas mulheres que às vezes não conseguem passar por isso, às vezes porque se sentem muito só também, né? Sim. É como eu falo, né? Parece que chega o filho, o pai coloca... né? Eu escuto muito isso, né? O pai coloca o filho no colo da mãe e como se o filho fosse só dela, né? Sim. Então, e o Ali, ele sempre me ajudou, porque como eu trabalhava fora... Né? Você já era formada? Eu já era formada, eu já tinha clínica, né? Conta um pouquinho, assim, do que você é formada. Eu sou formada em odontologia, então eu tenho uma clínica odontológica. E assim, com muita superação, né? E tudo na minha vida sempre foi muito na providência de Deus. Sim. Então, Deus foi me mostrando os passos, né? Entendi. Quando eu quis montar uma clínica... para mim, um consultório, foi pensando na família. Porque, assim, eu pensava assim, como que eu vou ser funcionária e como que eu vou cuidar da minha família, né? Porque funcionário, a gente tem que cumprir horário, a gente tem nossas obrigações, né? Sim. Mas isso já foi um desejo meu antes, porque, para mim, sempre a família viria em primeiro lugar, entende, Dulce? Então, eu precisava ter um local para trabalho, porque a gente tem que ajudar o marido, a gente tem sonhos, né? Sim. E aí, mas eu já queria algo... que me desse essa liberdade de eu também poder cuidar dos meus filhos, sabe? Veja que tudo, então, vamos resumir um pouquinho assim. Dentro desse contexto de vida, da tua história, você ainda tem esse sonho de se formar, você foi atrás do teu sonho, se formou de dentista, né, de odontóloga, né? Sim. Você só tinha o Davi aí. Depois vem a... Não, quando eu me formei primeiro... vamos voltar um pouquinho. Tá. Então, assim, eu me formei com 22 anos. Certo. Né? Logo que eu me formei, eu engravidei do João. Perdi o João, né? Sim. Casei, tudo meio perto ali, tudo muito seguido, tudo sabe? Seguido aí. Isso. Aí, quando eu perdi o João, eu pensei assim, pensei nisso. Então eu tenho que ter um lugar onde eu possa ter uma gravidez talvez um pouquinho mais tranquila, onde eu possa ir no médico. Porque nessa época eu trabalhava numa outra clínica e eu trabalhava 12 horas por dia.
Sim. Então, por isso que eu me senti culpada, porque eu não sabia que eu estava grávida, né? Entendi. E aí, naquele ritmo, e quando eu vi, né? Aí vem Davi. Aí passou Sim. esses 7 anos, engravidei do Davi, né? Foram 7 anos. Foram 7 anos também. 7 aí, olha, tem até um número assim bem... Bem expressivo, Bem expressivo, né? Bem expressivo, 7 anos. Aí veio o Davi. Você concluiu um tempo, né? Você reparou isso? Exato. Era um ciclo, né? Um ciclo, Eu precisava exatamente. fechar aquele ciclo, né? Para eu começar Abrir outro. Só que eu não estava preparada para esse outro. Entende? Por isso que veio a depressão pós-parto, né? E aí toda essa maternidade, e agora como é que cuida? E vamos descobrir ser mãe. Sempre na oração, na fé, né? No companheirismo do lado. No companheirismo do lado. Logo que eu tive o Davi, eu pensei assim, agora eu não quero demorar muito para ter o outro. Então, eu quero criar os 2 juntos, que né? lindo isso. E aí, logo engravidei da Maria, também quase perdi a Maria, tive que fazer repouso, sabe? Sim. Aí, fiquei sem trabalhar por 3 meses. Mas daí já é com uma outra cabeça, assim, já... Totalmente. Sim. Totalmente. Isso que é bom a gente colocando, né? Totalmente. Pensada. Assim, pensada. E você concorda comigo que se não fosse a Kátia lá atrás ter construído esse projeto... Isso que eu vejo, assim. Sabe quando Deus Sim. fala que a gente tem que ter um caminho reto? É isso, sabe? A gente tem que ter estrutura também, porque a gente nunca sabe quais são as provações que você vai enfrentar lá na frente. Exatamente. Né? Claro que em tudo tem a providência de Deus, o pão nosso de cada dia. Exatamente. Mas cabe a nós ter a nossa parte de responsabilidade nisso. Sim. Né? A autorresponsabilidade também, né? Exatamente. E aí, esse momento me permitiu, né? Mais uma vez, a prioridade ser a minha filha, que né? lindo. E consegui, né? Graças a Deus, a Maria chegou muito saudável, consegui tirar esse tempo. E a partir dali, né? Eu já comecei a equilibrar a minha vida, né? Então, o período da manhã é o período da mãe, né? Sim. O período da tarde é profissional. Período da noite, família. Sim. Antes de Aí dormir. chega o marido. Antes de dormir ali, 40 minutos, 30 minutos, que às vezes a gente estava muito cansado. Sim. Mas a gente se priorizava, né? Pelo menos que um bonito. pouquinho pra gente conversar, pra né? Tá ali, pra namorar, né? Namorar não significa outras coas. Namorar no sentido de olhar tudo. no olho, e significa né? tudo, na verdade. né? E tudo. Eu acho que dentro de um casal, aí tá isso, a essência. Tá né? tudo. Porque a gente precisa se unir, né? Exatamente. Um precisa dar força pro outro e nada mais que realmente na cama do casal que o matrimônio acontece, né? Então, a gente também tinha esses momentos nossos, né? Então, eu falo assim, quando eu falo em vida plena, eu falo justamente isso, é o equilíbrio. Aí está. Aí está. É isso que Deus quer de nós. Tchim! Tocou um sininho aí. Isso, é o equilíbrio. É a busca desse... É a busca do equilíbrio. Porque assim, agora vamos levar um pouquinho para o lado espiritual. O que o inimigo quer? De nos desequilibrar, seja qual área da sua vida, seja financeira, seja no casamento, matrimônio, seja com o filho, seja no trabalho, seja em relacionamento, seja em amigos, seja na comunidade, na igreja, seja onde for. Mas nós temos ele vai estar sempre articulando, ver que lado ele pode... Sempre. Aonde tem a brechinha que eu posso entrar, né? Então, a gente tem que ter sempre essa visão, né? De olhar para a nossa vida e ver aonde que o prato não está equilibrado. Aí, uma palavra que você falou, assim, é bom você anotar isso. Perceber, ter visão. A pessoa que não tem visão, não tem percepção, de fato, pode afundar naquele momento da vida, dessa trajetória que você... Não que você não tivesse, mas dá para ver que você foi amadurecendo muita coisa, né? Muita coisa. A gente está com a palavra aberta aqui e eu perguntei um pouquinho antes para a Kátia se tinha alguma passagem que ela queria... Na verdade, ela está colocando toda a sua vida aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, que é a conversão de Paulo. Diz que é a passagem que toca o coração dela, né? E é uma passagem que mexe com todos nós, né? É um homem que aparentemente... caminhava bem e fazia as coisas que ele achava que fazia bem, né? Porque ele matava em nome de Deus. Sim. Né? Ele seguia regras. Ele era um homem muito convicto. Sim. E sabe que eu gosto de Saulo? Vamos falar de Saulo. Vamos falar de Saulo. Ele tinha um amor por Deus. Então, o jeito dele. Do jeito dele. Porque às vezes a gente aprende a amar do jeito errado, Dulce. Por isso que eu gosto de Saulo.
Porque muitas vezes nós somos sal. Nós amamos a Deus, nós participamos da missa, nós rezamos terço, entende? Sim. Porque nós temos esse amor por Deus. Mas, vírgula, leva uma vida inteira para poder mudar para Paulo, né? Exato. Essa mudança, às vezes, acontece a todo momento, a toda hora. Você volta de um Saulo para um Paulo em questão de segundos, de minutos. Uma irmã minha falou assim para mim uma vez, né? Nossa, Kátia, eu vejo muito, né? A trajetória de Paulo em você, na sua vida, como você conduz. E aí eu brinquei, né, comigo mesma, né? Eu falei, entendi. É porque eu vivo caindo do cavalo, né? Eu não tô falando nada em cavalo aqui, mas alguma coisa a gente caiu, né? Ele caiu de alguma coisa, ele caiu, né? Isso. Mas assim, é por quê? Porque é o cair em si, né, Dulce? Exatamente. Eu acho que nós, na nossa trajetória de vida, a gente vai ter muitas fases da vida que a gente vai cair em si. E louvado seja Deus que aqui a gente caia em si. Ele é glória por isso. O meu medo é nunca cair em si. Esse é o meu grande medo. Achar que não precisa nem cair e nem se dar vamos dizer assim, esse luxo de cair. Falava um pouquinho esses dias com uma pessoa, dizia, às vezes a gente pensa que esse cair, esse esborrachar, enfim. Não. Esse cair em si, muitas vezes tem outro nome, né? Às vezes não é cavalo, às vezes é da própria soberba, às vezes não está acostumado e nem se permitia cair. Sim. E como é importante essas aspas, essa queda. Coloque um pouquinho pra gente, assim, em que sentido que foi a tua, por exemplo. A minha, então você já viu que eu comecei contando. Mas tem, no teu caso tem uma trajetória, assim, né? Tem. Olha, então... Não houve um rompimento? Houve. Tá. Houve um rompimento. Aonde foi o rompimento? No falecimento da minha mãe. Porque, assim, eu não consegui compreender naquele momento, né? Assim, eu olhava para minha vida e falava assim, Senhor, eu não fui digna de o Senhor curar minha mãe? Né? Aí entra a soberba, né? Como assim, né? Como assim o Senhor não me ouviu? Eu supliquei, eu orei, eu jejuei, né? Eu tive uma vida, né? Eu olhava para trás da minha vida assim, eu falei, nossa, mas eu sei que eu sou pecadora, eu sei que eu não sou perfeita, mas eu tentei, né? E por que o Senhor não me atendeu? Então, eu olhava para minha mãe no leito lá e eu questionava muito Deus. E eu entrei num questionamento muito profundo. E nesse momento houve um desligamento. Tudo escureceu. Entendi. Eu enxergava tudo cinza, sabe? Assim, perdeu o sentido. Então, será que realmente esse é o caminho, sabe? E aí, uma homilia de um padre, ele falou assim, que os maiores santos foram os maiores questionadores. Ali eu encontrei uma luz. Interessante. Se não houvesse isso, eu não teria talvez até o próximo passo. Isso, porque quando ele falou isso para mim, eu falei, então talvez eu esteja passando por esse momento. Eu preciso questionar realmente Deus. Eu brinco assim que era uma revolta santa. Por que me persegues? Eu questionava Deus, mas eu não deixei de ir até Deus, né? Sim. Eu buscava as minhas respostas em Deus. Eu iria às missas, Sim. Eu estava aqui fazendo novena no Guadalupe. Entendi. Eu estava buscando uma resposta, né? Então, nesse momento ali, por isso que eu gosto muito da conversão, né? Eu fiquei cega. Hoje eu olho para aquele momento e eu vejo exatamente a conversão. Alguns falam aí, Kátia, dessa segunda conversão. Não é que não houve, né? Interessante, esses dias eu ouvi disso de um sacerdote. Você sabe que os nossos aqui também são uma bênção de Deus nas homilias, né? E Padre Reginaldo fala muito nesta segunda conversão. Não que não houve nunca, houve uma primeira, que foi essa que você disse. O que te impulsionou, o que te trouxe, o que te fez caminhar, o que te fez casar, o que te fez sempre apostar no amor, da forma como você era, da forma como ela se manifestava. Houve um grande rompimento que a gente não está acostumado ainda, que é o luto, né? Então, aí vem uma outra conversão. Ela vem mais madura, ela vem mais pé no chão, mais convicta. Você sentiu assim na tua vida? Com certeza. Com certeza. Porque ali houve ali um deserto, uma escuridão, mas foi muito necessário para eu olhar para a Kátia e olhar as feridas que nesse trajeto todo eu não me permiti também chorar. Entendi. Então havia muita dor dentro de mim, que eu mesma não tinha consciência. E eu sempre tinha aquele desejo assim de...
eu não quero que os meus filhos passem pelo que eu passei, pelos traumas que eu vivi. Sim. Então, isso me fez buscar muito, sabe, Dulce? Entender por que naquele momento eu vivi esse deserto, esse apagão, eu esqueci completamente tudo. E olha a importância do casamento de novo, gente. Cheguei pro meu marido e falei, eu não tô dando conta, né? E, assim, de não levantar da cama. Então, foi assim... Mas que palavras fortes essa, porque alguns não têm essa noção, nem mesmo naquele momento difícil de dizer não estou dando conta. Às vezes tem gente que até aí quer dar conta. Errado. E aí entra o sacramento, hein? Aí a gente entende que somos um só. Exatamente. Né? E ele falou assim, amor, eu sei o quanto sua mãe era importante para você e o quanto você foi. Entendeu, José, aonde que ele entra com força. Ele sempre esteve ao lado dela. Né? Sempre, em todos os momentos. Tá vendo? Como a gente sempre vê a Sagrada Família, José puxando o burrinho, né? Isso. E ela em cima. E o Redentor e o nosso Salvador dentro dela, né? Isso. Veja que papel, que missão forte a dele. E aí ele sustentou ali por uns 6 meses, assim. Cronometrado, pelo jeito. Cronometrado. Veja como que a gente é, né? 6 meses só. A gente lembra. Viu, Alice? Você estava assistindo. Você pode... 6 meses só te deu. Tô brincando. Mas é porque aí eu já comecei a me levantar. Amém, Jesus. Graças a Deus, né? Eu comecei a voltar para a vida. E esse voltar para a vida, eu acredito que seja essa segunda conversão minha. Eu precisava. Você dá isso à tua família, essa ajuda? Total. Total, porque assim, você lembra? Vamos voltar pro desejo? Dentro de mim, sempre a família. Certo. Então, qual que era o meu desejo de voltar para a vida? A família. Sim. Eu tinha que voltar para os meus filhos, né, Dulce? Eu tinha que voltar para a tua realidade. Para a minha realidade. Na verdade, não era para alguém, mas era para a tua história, entendeu? Isso. Eu tinha que viver ainda. Eu tinha que educar os meus filhos, né? Eu continuava sendo a esposa do Alexandre. Sim. Né? Uma nova Kátia. Né? A vida continuava, E a vida continuava, e ela precisava continuar, né? Sim. Aí, né, aprendi com Santo Agostinho, né? Que a morte é só uma passagem, né? Sim. É só vamos dizer assim, sim. do outro lado do rio, da margem, né? Então, eu estou aqui, minha mãe está lá, né? Mas e aí, né? Deus começou a me trazer muita consciência, muitas coisas que eu tinha vivido e que a gente apaga da nossa história. Mas para a gente ser curada verdadeiramente e até amar do jeito de Jesus, a gente precisa se curar. Porque senão eu vou amar os meus filhos conforme as minhas dores. Eu vou passar os meus medos para os meus filhos. Até porque eles vão ter a história própria deles. Isso. Porque às vezes nessa carência nossa de também não querer que eles sofram, isso é puro, a gente sabe que isso não vai existir. Eles vão traçar a vida deles, a gente vai levar eles, eu te digo isso porque já estou com 2 adultos, até onde a gente levou, e agora eles soltam a mão da gente e formam a própria vida. Os próprios sofrimentos, as próprias quedas, né? Exatamente. Kátia, é lindo isso. Você está vendo aqui uma história de uma mulher simples, de uma mulher talvez como eu e você, né? Mas que a Kátia nos dá possibilidades, né? Vamos ter mais vezes com a Kátia aqui, muito mais. Eu disse para ela que eu queria que vocês conhecessem ela um pouco mais, para que depois a gente comece a marcar mais podcasts com a Kátia, já com temas, né? A partir do momento, eu queria que você conhecesse a mãe, a esposa, né? A filha de dona... Sim, da Dona Eli. Da Dona Eli, né? Seu que já está na glória, seu Gabriel, né? Isso. Seu paizinho também já... Não, meu paizinho é vivo. É vivo. Então, seu Gabriel, então dessa essência linda que ela nasce, né? Uma menina sonhadora, que quer fazer também ser feliz. Eu queria que você conhecesse. Ela tem mais coisas para contar. Só que o nosso podcast chega até aqui. Chega até aqui, né? E eu quero que você, se puder, olhar para essa câmera e dizer assim, porque a tua vida, a gente viu que já é uma vida de superação. A tua vida continua, não tem um ponto, né? Não. Ela tá em andamento, né? E eu sei que tem coisas novas, lindas, aí também para você contar no próximo podcast, porque a gente tem falado de coisas bem interessantes, de uma mulher orante, eu já vou adiantando isso, uma mulher de oração, uma mulher de terço, uma mulher de joelho no chão, né? Sim. E aí ela se levanta, de fato, essa mulher se ressignifica, como que se diz? Ressignifica a sua vida, e ela se dá essa oportunidade, né?
Então, olhe um pouquinho para quem ainda não consegue isso. Isso não é uma dádiva para umas, para outros, né? Ela consegue, eu não. Mas quem sabe você consegue. O que você falaria agora, em poucas palavras, assim, para a gente poder finalizar? Alguém que está passando por essa situação e parece que não vai dar certo. E parou num desses estágios que você passou. De depressão, às vezes, de luto. Angústia, de luto, de perda de um filho, né? De perda de um filho. Continua. Amém. Continua. Porque, assim, o nosso maior erro, às vezes, é querer parar. Eu acho que na dor, por mais difícil que seja, ela não pode ser um ponto final. Ela tem que ser uma vírgula. Para você poder continuar escrevendo a sua história, sabe? Isso não é perfeição. A tua fé fez a diferença? Sempre. Em todo momento da minha vida, a Ele é glória. A cada passagem da minha vida, a Ele é glória. Amém. A cada fase da minha vida, a Ele é glória. Amém. Né? A cada conquista ou a cada derrota, vamos dizer assim, a cada caída, a Ele é glória. Né? E assim, é isso que sustenta a gente. Né? Isso tudo me fez estudar. Isso me fez estudar. Porque se lembra que fui questionar? E aí Deus ele foi me conduzindo, né? Entra a psicanálise na minha vida para eu entender, né? Eu entendi que nós somos, né? Corpo, alma e espírito. Então o equilíbrio está em nós cuidarmos dos três. Corpo, alma e espírito. Então, se eu puder falar alguma coisa hoje, deixar essa mensagem, eu gostaria que vocês trouxessem a consciência, né? Busca ajuda. Sabe? Não é errado. Um dos meus maiores questionamentos com Deus, por que eu tô assim? Por que eu tô machucada? Por que eu tô chagada? Por que eu tô ferida? Ele me respondeu: minha filha, você está doente. E ninguém fica doente porque quer. Busque ajuda. Ali eu me levanto, eu estava de joelho, eu me levanto e eu entendi que até ali eu consegui sozinha. Amém. A partir dali, ele ia colocar pessoas para me ajudar também. Então, eu deixo esse recado. Não tenta fazer sozinha. Se você não está dando conta, busca ajuda. Grite. Grite. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Vamos nessa última. Fechamos esse primeiro ciclo com a Kátia, uma querida de Deus que hoje você conheceu um pouco mais. E que eu quero trazê-la mais vezes aqui. Vamos colocar alguns temas que você também quer ouvir a partir da realidade dela e ela que estuda também o ser humano um pouco mais na sua profundidade, um pouco mais, a psicanálise ela é mais profunda do que a própria psicologia, né? Sim. Dá para juntar as duas coisas, né? Obrigada, minha querida, que Deus te abençoe, prazer que Deus te ilumine, né? Esse podcast você encontra na Spotify, né? Da Rádio Evangelizar, mas também no YouTube da Rádio Evangelizar. Agora você pode nos ver, você pode rezar com a gente, você pode ver a Kátia, você pode assistir, né, ver nossos estúdios aqui. E te convido a você entrar mesmo na Rádio Evangelizar, escutar a Rádio Evangelizar mais vezes aí no seu dia a dia, no seu carro, no seu trabalho. Tem o aplicativo da Associação Evangelizar, baixa, né? Deixa eu pegar aqui. Peraí, eu nunca fiz isso no meu podcast, hoje eu vou fazer, viu, Miguel? Peraí, tá aqui o aplicativo, é gratuito, né? É gratuito. Vamos lá tirar um pouquinho, porque ele ficou agora congelado aqui. Ele é gratuito aqui, Associação Evangelizar é preciso. Tá aí, Miguel, você consegue pegar? Tá aqui. Eu levanto um pouquinho mais aqui. Aqui tem a rádio, aqui tem a TV. Temos rádio AM, FM, isso? Não tem? Só AM? Só FM. Só FM, só FM, ele está me falando aqui, tá? Você entra, aqui tem a liturgia do dia, aqui você pode nos ouvir, você pode nos ver, aqui tem a TV. Gente, é isso. Você pode depois entrar no YouTube da Rádio Evangelizar, lá tem a Central Podcast, vários podcasts, né? O meu é a Ele e a Glória, com Dulce Maria, hoje minha convidada, Kátia, querida de Deus. Logo, logo você vai poder nos assistir, tá bom? Vai lá, nos procure. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu dia, que Deus também abençoe você. Muito obrigada. Amém. Obrigado, Miguel. Amém. Você ouviu A Ele e a Glória, podcast produzido e apresentado por Dulce Maria. Conteúdo exclusivo Central Evangelizar de Podcasts.